Muito bem, meus irmãos amados, nós louvamos a Deus por esse finalzinho de madrugada. Ontem eu não
aguentei de sono e cansaço e fui dormir na viração do dia para a noite. Devo ter dormido aí pelas 18 horas, mais ou menos. Tentei acordar para assistir um jornal mais tarde um pouco, não consegui. E só acordei meia-noite. Louvamos a Deus pela presença dos irmãos aqui. Logo mais outros estarão chegando conosco aqui. Nosso irmão Netinho, nossa irmã Gero, nosso irmão presbítero Fabrício. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo aí mais irmãos e amigos também. E os recebemos com a graça e a paz de Cristo. Nós começamos aqui uma sessão do Sermão do Monte, no capítulo 6, depois de termos passado alguns dias meditando, meus irmãos, na nossa vida devocional a Deus, a nossa devoção pessoal e íntima diante do Senhor, com esmolas, com a questão de boas obras nesse sentido, de devolver a Deus o que pertence a Ele, de repartir com o necessitado. Vimos sobre a oração por mais tempo. Vimos também ali sobre a necessidade de perdão como algo que demonstra na nossa vida que fomos perdoados por Deus. E aí a gente viu também sobre o jejum. Muito provavelmente, amanhã, dia de preparação, a gente traga aqui, como falamos algumas vezes nos dias anteriores, nós possamos trazer aqui um estudo, uma palavra geral sobre o jejum, tá bom? Para que a gente tenha em um só lugar reunida ali a informação básica, bíblica, necessária, para que não haja enganos, dúvidas, erros, para que não haja também da nossa parte ignorância, falta de conhecimento do Senhor acerca do que é o jejum, tá bom? Nós estamos agora, começamos ontem, essa sessão aqui sobre a respeito de a quem servimos, ou ao que servimos, tá certo? Se a Deus ou as riquezas, é o questionamento de Cristo aqui. Ao longo do tempo a gente vai tomando consciência aqui do contexto, tá certo? E vamos aos poucos aprendendo do texto, extraindo e aplicando na nossa vida. Também nossa irmã Josi aqui conosco, nosso irmão Kel, Deus os abençoe, meus irmãos. Vi também agora no começo da madrugada, lá no grupo, a solicitação que Lívia fez para que estejamos orando. Foi pedido a ela que solicitasse à igreja orações aí em favor de uma netinha, de um casal de pessoas conhecidas aqui de nossa cidade que está num estado que envolve certa gravidade. A criança está com pneumonia, apesar de ser uma família com relativos recursos, mas sabemos que em tudo, com recursos ou sem recursos, não importa, dependemos do Deus da vida para todas as coisas, especialmente saúde. Por falar em saúde também, teremos dos nossos, né, viajando hoje, por questões médicas também, que Deus, eu vi que foi pedido aos irmãos, que foi avisado aos irmãos da viagem, então que oremos para que ocorra tudo em paz na viagem, ida e volta, e também nas questões que deverão ser resolvidas. Temos outros irmãos também que estão aguardando por algo semelhante, o próprio irmão Kel, nossa irmã Adriana, também fazerem aí a viagem, né? Quanto à saúde, nós pedimos ao Senhor que
abençoe a vida de todos os nossos irmãos, os guarde em paz. Nós vamos prosseguir hoje aqui no texto, meus irmãos, ainda nos versos 20 e 21, onde leremos a respeito dos quais, ou a partir dos quais meditaremos também, tá certo? Essas devocionais, elas não são exatamente exposições, embora a gente esteja seguindo aqui uma sequência, uma ordem, sem saltarmos o texto. A gente pegou o Sermão do Monte para examinarmos aqui o que alguém já nomeou numa série que fez, em parte do texto, de A Ética do Reino, e é verdade. Faz todo sentido pensarmos no Sermão do Monte como a base ética cristã para a vida no reino de Deus, tá certo? Nosso comportamento moral de acordo com o que temos aqui, começando lá das bem-aventuranças, que nos falam, onde Jesus nos ensina como seus discípulos, como devemos ser, né? Qual deve ser o caráter do cristão. E o que somos, o sal da terra e a luz do mundo, como nos portamos, recebemos e nos portamos de acordo com a lei do Senhor, e aí vários outros preceitos também sendo dados a nós. É um texto fantástico, maravilhoso. Capítulo 6 tem muitas riquezas ainda, apesar de já estarmos passando um pouquinho da metade dele, mas ainda há coisas importantíssimas para vermos, tá certo? Depois que Cristo aqui ensina sobre a relação do cristão com o dinheiro, aí vem uma sessão sobre a preocupação, a sessão a respeito da ansiedade, uma sessão que nos ajuda muito a como lidarmos com a nossa própria vida, com a vida do próximo, que esteja passando por alguma depressão espiritual, o que é um termo redundante, porque se é depressão de verdade, tá? Não depressão no sentido de algum psicoterapeuta que está fazendo alguma sessão de, de acompanhamento, ou mesmo médico, né, psiquiatra, que está ali medicando e medicando e medicando infinitamente, sem parar. Mas depressão, ela é uma questão não tangencial da ciência, tá bom? Preocupação, opressão, depressão, ansiedade, tá certo? Tá tudo num balaio só da nossa existência humana. São questões não tangenciais, são questões mais da nossa espiritualidade. Então, depressão espiritual é um termo redundante, mas declara de forma verdadeira, honesta e completa do que se trata a depressão. Depressão é uma questão espiritual. Não espiritual no sentido místico, de encosto, de caboclo, de, de trabalho que fizeram, essas crendices, tá? Essas coisas que fazem parte do imaginário de pessoas menos desenvolvidas, menos elaboradas, animistas, e por aí vai. Tá? A gente está falando aqui de uma coisa que faz parte da realidade. E toda a realidade, ela não está circunscrita apenas na vida material e, portanto, ela não pode ser toda respondida por questões científicas, embora a teologia também ela seja uma ciência, tá bom? Que estuda a revelação especial, a palavra de Deus escrita, e tem como método a hermenêutica, tá certo? Então, a gente pode dar aqui todos os elementos de uma ciência para a teologia, mas ela é muito mais do que isso. Ela é o conhecimento de Deus e como um conhecimento, uma lei perfeita, ela dá sabedoria até aos simples. Tá bom, meus irmãos?
Vamos orar e aí a gente volta aqui para o texto para alguns minutos de meditação nele. Nós te rendemos graças, ó Pai querido, te louvamos pelo dia de ontem, queremos te agradecer porque também tivemos, assim, resposta de oração do Senhor em coisas que para o Senhor são mínimas, mas que nos ajudam na promoção, na propagação do teu reino. Quero te agradecer pela vida de meus irmãos, amigos, meus familiares, pedindo que o Senhor os abençoe nesse dia que vai nascer. Nesse fim de madrugada, possamos estar todos prostrados diante do Senhor, te adorando, exaltando o teu nome, te buscando, te servindo, ó Deus, entregando ao Senhor toda a nossa vida, o nosso viver, suplicando que o Senhor nos transforme mais e mais à imagem de teu Filho Jesus Cristo, legitimando assim nossa filiação acerca do Senhor e de sua paternidade para conosco. Queremos, ó Pai amado, nessa hora, em nome de teu Filho, nosso Senhor, pedir o perdão dos nossos pecados, suplicarmos que a tua boa mão e a tua proteção esteja sobre cada um de nós nesse novo dia, acompanhando os que estarão em viagem, os que estão enfermos, que estão com saúde, aqueles que estão necessitados do pão, aqueles que têm pão em fartura, que o Senhor dê graça, ó Deus querido, para que cada um saiba, na sua condição própria, nesse dia, glorificar o nome do Senhor. Queremos te agradecer pelos nossos trabalhos, nossos afazeres. Nós te bendizemos porque o cristão, ele já sabe que o importante não é emprego, é trabalho. O que dignifica o homem não é emprego, é trabalho. Fomos criados para o trabalho como meio também, ó Deus, de servir ao Senhor no mundo de Deus, no mundo criado por Deus. Que o nosso trabalho, seja qual for, desde a varrição de rua, como gari, até engenheiro, até um filósofo, até um teólogo, tudo façamos, ó Deus, para a glória do Senhor, fazendo com que em cada aspecto do tecido humano, da vida humana, através de nossas atividades, como cristãos que somos, haja melhora nos ambientes onde nós estamos presentes como sal da terra e luz do mundo. Que cada um de nós possamos buscarmos ser perfeitos em Cristo. Nós queremos te pedir tua misericórdia sobre os teus eleitos ainda não alcançados. Usa aqui, ó Deus, o canal como instrumento para que o evangelho chegue e se propague nos quatro cantos da terra. Nós te louvamos, te bendizemos pelas pessoas, ainda que bem pouquinhas, mas que se inscreveram ontem no canal, que possam seguir, que possam ser abençoadas com a sua família, suas respectivas famílias. Nós rogamos que a tua boa mão esteja conosco. Fica conosco, portanto, nessa hora também, em que carecemos que o teu Espírito ilumine nossa vida e possamos crer e conhecer a tua palavra, o que o Senhor exige de nós. Possamos também viver em obediência ao mandamento que o Senhor deu por meio de Oséias, teu servo profeta no passado, ordenando o teu povo, a congregação do teu povo, de que conheçamos o Senhor e que prossigamos em conhecer. Dá-nos graça e levanta do meio desta geração quase toda rejeitada pelo Senhor, homens vocacionados para o sagrado ofício, para que continue no pastoreio do teu rebanho, do teu remanescente fiel, até a volta de teu Filho Jesus. Ajuda-nos em tudo, nós pedimos no nome dele. Amém. Muito bem, irmãos amados. Amém, minha irmã Géria, obrigado. Nós vamos aqui retornar ao texto, tá bom? Eu vou ler aqui de novo para vocês os versos 19, vou ler do 19 ao 21, tá certo? Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu,
onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Esse verso 21, ele é a tônica, ele é a máxima, junto com o que a gente vai encontrar no verso 24, e que norteia aqui essa subseção do texto, dos versos 19 ao 24, tá? São 6 versos aí importantes. Aqui na NVT está assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não roubam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E para a gente não perder o costume também, sermos abençoados por Deus nessa multiforme graça dele em nos dar várias versões da sua palavra, versões boas, inclusive, na nossa língua materna. A gente ainda vai ler a NVI, uma versão pela qual também temos apreço. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Semelhante aqui à NVT. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem, deixa eu tirar aqui, não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. A diferença do texto da NVT é pouco. Aqui é pouca a diferença para a NVI. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, algumas coisas aqui nos levam a fazermos perguntas, tá certo? Perguntas legítimas, né? O que significa que no texto dado por Mateus, não acumulem para vocês tesouro na terra? Já que, embora Paulo tenha ensinado em 1 Coríntios que não foram muitos ricos que Deus chamou para pertencer ao seu povo, mas aqueles que Deus chamou de nobres nascimento, com conhecimento maior do que a média, e outros com riquezas, essas 3 classes lá em 1 Coríntios 1, Paulo está e vai direcionar ali a igreja que recebeu aquela primeira carta, inspirada por Deus, escrita por Paulo, porque Paulo já tinha escrito outras cartas, tá bom? Bom dia, minha irmã Ivone. Deus abençoe, minha irmã, sua presença aqui. Então, Paulo vai dirigir, amém. Paulo vai dirigir a igreja para entender que não importa o fato de que aquela igreja tinha dons espetaculares naqueles dias, dons que já passaram o tempo deles porque eram dons revelacionais. Se não tinha amor, além de tornar nulo os dons espirituais, a falta da virtude principal, que é o amor, na vida da igreja, ainda fazia com que os legítimos dons daquela época fossem usados de uma maneira que, ao invés de glorificar a Deus, desonrava o nome dele. Então, Paulo fala dessa classe aqui de conhecedores, de ricos e de nobres de nascimento, como 3 classes que Deus chamou numa quantidade mínima para pertencer ao seu povo, à igreja, porque é uma quantidade suficiente para ajudar na instrução, é uma quantidade suficiente para salvaguardar a igreja na sua relação com o Estado, e também uma quantidade suficiente para ajudar a manter a obra do Senhor nas causas especiais. Então, meus irmãos, eu estou citando isso porque não há ilegitimidade em acumular certo patrimônio, certo valor monetário, desde que a gente se lembre do que foi falado ontem. Você está partindo de que princípio para fazer isso, para desejar isso? E você quer chegar em que alvo, em que propósito com isso? Eu já declaro para vocês aqui, de antemão, que o único propósito legítimo, sancionado na Escritura, para que tenhamos algum acúmulo de bens, termos mais do que o que necessitamos para nós e nossa família,
é servirmos o próximo, não há outro, tá? Não há outro. Agora, servir o próximo tem várias maneiras de como se fazer isso, não é isso que eu estou discutindo. Você pode estar juntando capital e patrimônio para botar uma empresa, porque de repente você mora num povoado onde não tem emprego, onde as pessoas passam necessidade, e você vai se colocar como instrumento de Deus, usando sua inteligência, sua expertise para os negócios, sua capacidade de, de reproduzir o dinheiro, e aí você vai montar uma empresa ali no seu bairro, onde você está, ou então você migrou para uma área que precisa ali de emprego, e você, como servo de Jesus Cristo, vai lá, primeiro para atender os domésticos da fé, essa é a ordem bíblica, a ordem das coisas. Primeiro a gente atende os domésticos da fé, esses têm prioridade, os domésticos da fé, nossa família espiritual, da fé, do amor e da esperança. E aí você tem que lembrar que você tem familiares, por mais que eles xinguem a Deus, por mais que eles tenham uma vida afastada de Cristo, é a nossa família de carne e sangue. E devemos agradecer a Deus pela família que temos, não importa qual, porque foi por meio dela que Deus nos trouxe ao mundo. Então a gente já tem um laço, tá certo? Estabelecido aí naturalmente com a família, tá? Mas a família da fé, ela tem sua precedência. Estes irmãos devem ser atendidos primeiro, também nossos familiares, e porque a Bíblia também nos ordena cuidar dos da casa, dos de casa. Não é legítimo não cuidarmos dos de casa para cuidar de quem não é de casa, tá certo? E depois a gente cuida de quem não é de casa, de quem não é doméstico, nem da fé, nem da família natural da gente, tá? Essa é a ordem natural, ok? Porque senão, como é que a gente justifica o nosso amor pelo estranho, né? A gente se afeiçoa a uma causa de uma família que a gente não conhece, por mais que seja legítima causa, e a gente dá as costas aos domésticos da fé. E por tabela também dá as costas aos de casa. Agora, é claro, voltando para uma realidade que é da maioria, a gente vai assistir de acordo aquilo que podemos fazer. Tá bom, meus irmãos? Alguém precisa, nesse momento, de 1 quilo de arroz. Aí você vai no supermercado, né? Até tendo vontade de ser generoso, e aí fala, vim aqui correndo comprar esse arroz. Faltou na compra aquele dia? Não, é porque chegou alguém precisando e tal. Eita, aí já foi embora, tá? Você já tem um reconhecimento que estava atrás. Mas você faz o seguinte, você não sai de casa quando alguém te pede, aí você abre o seu armário, tem lá só 2 quilos para você, sei lá, passar o período que você acredita que necessita de 2 quilos de açúcar. Aí você ora, agradece a Deus o que tem ali na tua despensa, agradece a Deus o fato de estar sendo um instrumento dele na vida de um necessitado, pega e divide o que tem, divida o que tem, que Deus te recompensará se você fizer em secreto. E ele que te vê em secreto, ele te recompensará. E essa recompensa não é só as migalhas da recompensa de Deus aqui na terra, não. É uma riqueza abundante sem fim, lá no porvir, lá no porvir. De modo, meus irmãos amados, que o acúmulo de riquezas, desde que tenha um limite para isso, ele tem que partir de princípios bem estabelecidos na palavra de Deus, para que a gente haja com valores cristãos na vida, a fim de alcançarmos metas, propósitos estabelecidos para esse acúmulo de algum bem, tá? Eu espero estar esclarecido isso aqui minimamente. Então não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça, naquele tempo havia muito rato, comia tudo, tá certo? E a ferrugem destrói. Então, como era o papel moeda naquele tempo, pastor? Bom, eram moedas, tá certo? Moedas não no sentido de papel moeda, de um papel específico para fazer dinheiro, mas moeda no sentido de metal, tá certo?
Então, no período áureo do Império Romano, inclusive, as moedas eram bem cunhadas, muito bonitas. Com o declínio moral do império, aconteceu com o Império Romano o que acontece com qualquer império pagão que se levantou sobre a face da terra. Chega no ponto alto ali com as coisas muito bem feitas. Quem disse isso foi o reverendo Francis Schaeffer, tá certo? No livro Como Viveremos, está traduzido para a gente assim aqui no Brasil. Como Viveremos, eu recomendo esse livro. Então, no declínio de um império pagão afastado de Deus, as coisas começam a ficar feias, mal feitas, desleixadas. E as últimas moedas do Império Romano eram coisas medonhas, esquisitas, feitas de qualquer forma, fajutas, fáceis de serem reproduzidas por qualquer um em casa. Então, a traça e a ferrugem destroem no sentido de que não tem futuro essa riqueza, tá certo? Se você quer fazer, não estabeleci um alvo, os coaches fazem muito isso. Eu estabeleci um alvo que eu vou ter R$ 1 milhão até X anos de idade. Pronto, ali está o seu Deus, porque ali está o seu coração, tá bom? Quem fala muito disso é o Pablo Marçal, né? Ali está o seu Deus, ali está, portanto, seu coração, ali está suas riquezas, então seu coração está onde estão suas riquezas, tá? E o que mais que acontece aqui na terra? Ladrões arrombam e furtam, tá? No céu a gente não vai ter esse problema, meus irmãos. E no céu a gente vai ter uma riqueza que não se acaba, tá? Não haverá inflação, não haverá ladrões, não haverão traça nem ferrugem para destruir nada, tá bom? Pastor Hernandes Dias, certa feita, pregando esse texto, falou de um curioso, na verdade ele já falou isso mais de uma vez, em sermões diferentes. Um curioso esteve presente no sepultamento do Rockefeller, que foi o primeiro homem a acumular US$ 1 bilhão na Terra, e aquele homem curioso da vida do Dr. Rockefeller encostou no contador dele, que era muito famoso, e perguntou, rapaz, mate minha curiosidade, quanto o Dr. Rockefeller conseguiu juntar de dinheiro? Hoje, no seu sepultamento, qual é o saldo da família Rockefeller? Qual é o saldo do Dr. Rockefeller, que está sendo sepultado ali agora? E o contador olhou firmemente para ele e falou, nada, zero. Né? O saldo de dinheiro dele é zero porque ele morreu. E quando a gente morre, a gente não leva absolutamente nada. O apóstolo Paulo foi enfático nisso, dizendo a Timóteo, acaso tendo que comer hoje, não estaremos com o estômago satisfeito, tendo que vestir, nosso corpo não estará atendido nessa demanda? Então, é uma vida totalmente abjeta, é uma vida totalmente insensata, insana. E logo que um abismo chama outro abismo, para que é que você quer acumular riquezas se você, ao provar que só quer acumular riquezas pelas riquezas, não tem princípios, vai viver sem valores na sua vida e o único alvo que você vai atingir é o máximo da idolatria a Mamon, que não é o dinheiro em si, mas é uma entidade, Mamon, que é o Deus imaginado, Deus da riqueza. Mamon, que originalmente significa o acúmulo, o acumulado, é o que se ganha, o afastamento de Deus. E aí vem a advertência de Cristo, mas acumulem para vocês tesouros no céu. E aí surge uma outra pergunta também muito boa, eu sei que é uma pergunta sensata, porque você está me acompanhando, é uma pessoa sensata.
Como que a gente acumula tesouros no céu, pastor? E por que lá? Onde traça e ferrugem não destrói, onde ladrões não arrombam nem furtam. Como eu já disse para vocês, lá a gente não... Onde é lá, pastor, o céu? Aqui, gente, na criação, na terra. O próprio Deus diz, eis que faço novas todas as coisas. Qual é a dificuldade de você entender isso? Se tudo foi criado por meio dele, Jesus Cristo, e nada do que foi feito sem ele se fez, você acha que Deus fez para depois jogar no mato? Você acha que Satanás teve ou tem poder para frustrar os projetos estabelecidos por Deus na eternidade? Seus eternos decretos? Você acha que o acúmulo de maldade de toda a humanidade junta ao longo dos séculos, se hoje nós temos 8,5 bilhões de pecadores sobre a face da Terra, agora soma esses 8,5 bilhões de hoje com todos os zilhões e zilhões que já existiram desde Adão para cá. Um só pecado é suficiente para suscitar ira no coração de Deus. Mas meu ponto aqui é o seguinte: você acha que mesmo com o acúmulo de zilhões e zilhões de pecadores que já existiu, com todos os seus pecados abomináveis, é suficiente para frustrar os propósitos do Senhor? De forma alguma. Ele fará novas todas as coisas, ele restaurará tudo. Só que será, de novo, um lugar onde não habita a injustiça, a imperfeição, o pecado, a doença, a fome, a nudez. Nada daquilo que, em algum momento, nosso coração fraqueja e a gente acha que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo, como diz Paulo lá em Romanos 8. Nem fome, nem peste, nem nudez, nem perigo, nem guerra. Nada nos separa hoje, já, aqui e agora, do amor de Deus que está em Cristo, quiçá na eternidade, onde estas coisas não mais existirão. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque onde tiver nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. É por isso que a gente tem que objetivar os céus de Deus, tá bom? Que será aqui, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Qual a dificuldade de entender isso, meus irmãos? A não ser o fato de que a gente supõe demais, especula demais. Mas a gente acumula tesouros nos céus, para responder a vocês, e a gente passar para o verso 22 amanhã, segunda-feira, perdão. A gente acumula tesouros nos céus, daqui da terra, acumulamos tesouros nos céus, para quando os céus baixar e se unir de novo à terra, quando Cristo voltar nas nuvens, a gente acumula tesouro lá, estando aqui, servindo a Deus com as coisas que são de lá, investindo nelas aqui, para a glória de Deus. É investimento no reino de Deus. É investimento no reino de Deus. Não, pastor, eu entendo isso, inclusive sou um dizimista fiel. Parabéns, meu irmão, minha irmã. Esses parabéns você não vai ouvir de Deus, você vai ouvir de outro pecador, como você, que sou eu, ou qualquer outro irmão, tesoureiro da igreja, presbítero Fabrício, que está aqui. Mas o dízimo você não está dando, você não está investindo no reino. O dízimo você está devolvendo o que não é seu. O dízimo é uma devolução do que não é seu. E é uma devolução generosa da parte de quem requer, porque ele só está pedindo 10%. De tudo que é dele, ele só está te requerendo 10%. E que tal uma vida conforme o Novo Testamento, onde além da gente devolver com fidelidade para Deus 10% de todas as nossas rendas, se você é filho de Abraão, se você está no pacto com Deus, é claro que você vai fazer isso. Mas que tal a gente ir para um nível estabelecido por Cristo, o nível da generosidade? E a gente parar de hipocrisia e parar de cantar aquele hino antigo, tudo entregarei a ti, Senhor. É mentira. É mentira. E é bastante cínico. Eu penso que aquele cântico, aquele hino, ele ofende a Deus quando cantamos. Porque não é verdade o que a gente está cantando.
Porque a gente ainda não aprendeu a juntar tesouros nos céus. Porque a gente tem um apego, é um sofrimento que as pessoas passam por perder alguma coisa. Entenda, eu vou repetir aqui pela 10ª, 20ª, milésima vez. Meus irmãos, se você é filho de Deus, filha de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas, você não tem prejuízos de coisas materiais. Esqueça isso, pelo amor de Deus. O crente não tem prejuízo. Quem tem prejuízo é ímpio, porque ele só tem aquilo, coitado. Ele só tem aquilo. E a palavra de Deus nos adverte, para a gente terminar, de que se tudo que a gente pensa em ganhar diz respeito a esta vida presente aqui, material, somos os mais infelizes de todos os homens. Estamos desprezando a graça, estamos desprezando a vida por vir, estamos trocando 50 anos de idade, como eu tenho agora, se eu morrer hoje, eu só terei desfrutado, se é que desfrutei, do mínimo que podia. Calma lá seu YouTube, calma lá sua internet. Parece que ofendeu um pouco. Mas é verdade, eu repito tudo de novo. Tá certo? É insensato, é insano. O acúmulo de bens hoje aqui é no máximo um meio para que alguém se estabeleça no poder e controle uma maioria. É só isso, irmãos. Tá certo? Mas eu e você que já fomos libertos por Cristo, a gente não sente dor nem remorso por perda de nada, não, irmãos. E se você é alguém que está aí hoje se contorcendo, está em cólicas, porque te roubaram alguma coisa, porque se emprestou e não devolveram, a Bíblia nos manda não ir atrás do que emprestamos. Não é para ir atrás. O crente não tem prejuízo em nada na sua vida, porque já contamos com os cuidados e a providência de Deus todos os dias. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, que Ele derrame graça sobre nós, que nós tenhamos um dia em paz. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e amanhã a gente vem aqui para a nossa live do dia de preparação, tá bom? Senhor, nós te damos graças e te bendizemos por esses momentos em tua presença. Quando estamos nos deleitando na tua palavra, o tempo passa e não percebemos. Queremos pedir que o teu Espírito instrua o teu povo e dê graça ao teu povo nesse novo dia. Obrigado pela chuva, ainda que fininha, que cai aqui mais uma vez na roça. Aqui no Nordeste somos extremamente carecidos de chuva, só chove um período curto, de no máximo 3 meses no ano. Mas pedimos tua misericórdia para nossos irmãos em outras regiões do país, onde a chuva é abundante e menos desejada. Te pedimos que o Senhor dê graça a todos. Nós rogamos que o Senhor nos abençoe nesse novo dia e que possamos trabalhar hoje acumulando tesouros nos céus. Fica conosco, nos ajuda, em nome de teu Filho oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês, que Ele nos dê graça e que possamos caminhar juntos aqui, tá bom? 12h30 a gente espera os irmãos e 9 da manhã já entra aí alguma instrução também, 4 da tarde. E hoje à noite a gente vai ter também outra reprise, que é a reprise da palavra que o presbítero Fabrício nos deu na quarta-feira, tá bom? A gente vai ter uma reprise, como tivemos a reprise de 1 Tessalonicenses, a introdução ontem à noite. Pouquinhas pessoas viram, porque também eu não avisei que reprisaria ali. Deus abençoe.
conhecer, pra te encontrar, pra ver no sol que nada somos, só pra saber que nada sou sem ti, Jesus. De madrugada, a luz do sol, clarejando o dia que já vai chegar. Pousa um passarinho na janela, lá vem ela, lá vem e aqui de joelhos eu estou, contemplando a última estrela, cantando a canção da alvorada, pra te fazer feliz, pra te louvar, pra te reconhecer, pra te mudar, pra ver no sol que nada sou sem, só pra saber que nada sou sem ti, Jesus.